Primeiramente, boa tarde, gente. Uma satisfação estar aqui nessa linda casa, desse órgão centenário, desse município bicentenário, né? 250 anos de Porto Alegre. Um local lindo, de pessoas maravilhosas aqui. E estar aqui, ser recepcionado por esse calor humano de vocês aqui, é bem incrível. Queria saudar aqui minha amiga Cris, essa procuradora que todo o Brasil conhece, uma guerreira, uma empreendedora pública também. Queria agradecer o convite a Rafael, procurador. Queria saudar também meu amigo Roberto Mota, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá em Recife, na controladoria, e agradecer toda a equipe aqui da PGM, em nome de Simone, de Andréa e todos vocês. Gente, tem passador? Tem passador? Ou tu vai passando? Ah, é? Ah, tô beleza. Vamos lá. Pode passar aí, colocar o primeiro slide. Gente, eu vou falar de um tema aqui hoje que talvez para alguns seja novidade, sobretudo do mundo jurídico, e para mim também foi uma novidade na minha trajetória pública, que eu comecei exatamente igual a vocês, eu comecei no concurso público de procurador do Estado, fui para o interior e de repente me deparei com o desafio de ser gestor público na Secretaria de Educação. Então, saudoso governador Eduardo Campos, né, que faleceu à época que disputava a eleição presidencial, ele descentralizou a procuradoria. E eu soube aqui que vocês também têm isso aqui, tem as procuradorias setoriais. E lá, na minha época, eu fui convocado para assumir a diretoria jurídica da Secretaria da Educação lá de Pernambuco. E quando eu assumi aquele desafio, para mim foi muito grande, eu vi o quão o serviço público e nós, servidores públicos, somos importantes e impactantes na nossa caneta para mudar a vida das pessoas. E lá a gente, através de uma parceria muito sólida com o secretário Ricardo Dantas, um auditor da Receita Federal, já tinha ocupado vários cargos, ele teve a missão ali de dar um grande salto na educação em Pernambuco. Ele recebeu lá, a partir de uma política de Estado liderada politicamente pelo governador Eduardo Campos, e ele tecnicamente junto com a gente pegou o Estado em 21ª colocação. Fizemos um trabalho muito duro, de base, fazendo simples, começando com um foco nas 300 piores escolas do Estado. E depois desse trabalho, começando com um monitoramento muito forte, a gente teve um salto. Pernambuco sai de 21º para 4º, e no segundo IDEB, Pernambuco sai de 4º para 1º. E ali, o coração de gestor público começou a pulsar e viu quanto a gente, servidor público, pode fazer a diferença na vida das pessoas. E fui parar lá na controladoria, onde conheci ali meu amigo Roberto, colega de vocês, e a gente fez um trabalho bem bacana lá, onde teve uma crise imensa em 2015, logo após aquela euforia de Copa do Mundo, o Brasil sediando as Olimpíadas no ano seguinte, 2016, a economia simplesmente sofre um baque, uma depressão gigante, e as despesas estavam galopando. E a gente teve esse desafio de liderar a controladoria. E lá a gente ganhou algumas habilidades com tecnologia, porque então o prefeito Geraldo Júlio, ele deu uma missão, ele disse o seguinte: a gente está vendo ali, ó, o governo federal, com o Henrique Meirelles, simplesmente fechando a torneira, cortando o serviço para o pobre. Aqui a gente não vai suportar o serviço para o pobre, não. Aqui a gente vai cortar na carne, fazer mais por menos e mais rápido no tempo. E como fazer isso? Com a tecnologia. E lá a gente criou, por exemplo, o primeiro Uber corporativo dos municípios, que foi o SIGA. A gente tirou os carros de secretária e eu, por exemplo, quando cheguei lá, me surpreendi com um cara, um motorista, me pegando em casa, me levando para almoçar e me devolvendo para casa. Eu disse, rapaz, isso é um absurdo. Com uma crise dessa, o povo desempregado, num desespero total, vamos fazer o seguinte: por que a gente não faz um Uber aqui internamente? E eu consegui alguns desenvolvedores com um carro comissionado, fizemos uma equipe, uma tropinha de elite chamada GAT lá, e nós construímos o primeiro Uber público e cortamos 1/3 da frota de uma só vez, e a gente conseguiu economizar 16 milhões de reais. Isso aí utilizando a tecnologia para realmente levar o dinheiro para a ponta. Outra iniciativa de tecnologia que a gente fez muito bacana na controladoria foi o Quero Impactar. Foi a primeira vaquinha solidária pública do Brasil. O que é que o Quero Impactar fez? A gente pegou uma ideia que já existia, que era os crowdfunders, né? Que é aquelas vaquinhas. Hoje aqui no Brasil é muito comum, tem aquela vaquinha, tem o Indiegogo, tem alguns aí, o Cartaz e tal. E a gente pegou aquelas leis, a gente juntou as habilidades da TI com direito, né? A gente pegou aquelas leis: lei de incentivo à criança e adolescente, lei do Fundo do Idoso, lei Rouanet e lei dos esportes.
E a gente tinha uma arrecadação muito baixa, porque as pessoas não tinham credibilidade de dar o recurso para o fundo, para o conselho administrar. Mas se a gente fizesse uma resolução que o próprio fundo autorizasse as pessoas direcionar o seu imposto de renda para as ONGs que acreditavam. E se essas ONGs colocassem o seu projeto lá, não quer impactar, e as pessoas pudessem doar. Depois que a gente fez essa virada de chaves, esse grande turnaround aí, a gente saiu de uma arrecadação de R$300 mil para 16 milhões de reais. Sabe quanto a gente gastou para fazer isso? R$12 mil. Um site simples, só com a engenharia jurídica combinada com a tecnologia. Né? E passada essa minha fase aí passada a minha fase aí na controladoria, fui convocado aí para assumir o desafio na Procuradoria Geral. Voltei aí para as minhas origens. Aqui eu tive a oportunidade de conhecer a Cris, tive a oportunidade de conhecer Marisco, que era então procurador-geral, e a gente fez um trabalho muito legal lá, muito inspirado em vocês aqui. A gente viu aqui nascer, sempre vocês foram os grandes protagonistas aqui do modelo de governança de procuradorias. A gente replicou aqui o conceito lá de um conselho de uma política de acordos e de arbitragem que vocês têm aqui muito consolidada, a parte de regularização fundiária, a parte de urbanismo, que vocês sempre tiveram muito à frente, né? E também, uma pena que eu estava falando para Rafael aqui, uma coisa que eu queria muito fazer, que vocês estão aqui, é a parte lá da residência jurídica. A gente até ensaiou, mas infelizmente até o meu final da gestão não conseguiu concluir. Espero que o próximo procurador o conclua. E a gente teve também muito sucesso lá na arrecadação da dívida ativa, né? A gente conseguiu aí crescer no primeiro ano 30%, no segundo ano, mesmo com pandemia, a gente cresceu aí 10% em relação já ao crescimento acumulado de 30% no anterior, e esse ano a Procuradoria manteve essa constância e cresceu 50% de arrecadação na dívida ativa, usando também muita tecnologia. Dito isso, gente, hoje a gente vai falar de um tema super importante aqui, que é esse tsunami da transformação digital. Eu volto um slide, por favor. Um slide para trás. Vou voltar. Um para trocar. Mais uma. Um tsunami da transformação digital que está vindo aí. Eu quero convocar todo mundo aqui para imaginar. Imagina que tu está lá, na tua prainha, tomando tua cervejinha, de boa na lagoa, e vem uma onda gigante de 30 metros na tua frente. O que é que tu vai fazer? Não tem o que fazer. Tu não está preparada, simplesmente vocês vão ser engolidos. Agora, se você é alertada, eita, próxima semana vai acontecer aí uma grande onda, não vai para a praia não. Tu foge daquele negócio, mas também tu não ganha nenhum proveito. Agora imagina tu saber que vai ter a onda, saber que tu pode se preparar para ela, e aí tu surfar nessa onda e ter proveito com ela. É sobre isso que a gente vai falar. Eu dividi aqui minha palestra, minha fala aqui, que é um bate-papo aí com vocês, né? E a qualquer hora vocês podem me interromper sem nenhum problema, em duas partes. Uma que é para os seus CPFs aí, como a gente individualmente pode ganhar algumas habilidades para a gente sobreviver a esse século XXI e ganhar essas habilidades para surfar nessa onda da transformação digital, e a outra para o CNPJ da Procuradoria, né? O CNPJ do município. Né? Como a gente pode tornar a nossa Procuradoria, que já é gigante aqui, a Procuradoria de Porto Alegre, como podemos torná-la exponencial. É isso que a gente vai dividir. Né? E, dito isso, eu queria aqui fazer dois questionamentos para vocês aqui. Vocês acham que a gente está vivendo uma era de mudanças ou vocês acham que a gente está vivendo uma nova era? Quem acha que a gente está vivendo uma era de mudança, levanta a mão. Quem acha que a gente está vivendo uma nova era? Boa. Vai passar um slide, querida. Nós estamos vivendo uma nova era, gente. É o que chamam aí Klaus Schwab. Dão-se vários nomes para essa nova era. Mas o mais comum é quarta revolução industrial. E para todo mundo entender o que é essa quarta revolução industrial, é importante a gente fazer um percurso histórico dela. Né? Qual foi a primeira revolução industrial que a gente percorreu aí? Foi lá no século XVIII, na Inglaterra. Né? Aquela industrialização, né? A gente teve a mecanização mesmo. Inicialmente com a parte da tecelagem, depois com a máquina a vapor, que a gente teve a força mecânica para produzir em larga escala. E aí tivemos, nessa época, alguns problemas. A gente via aí o proletariado trabalhando 14 horas por dia, tivemos as primeiras greves. Enfim, sempre quando tem uma revolução, acontece um estágio aí diferente de abolição. Né?
E nós tivemos a segunda revolução industrial, que foi já no final do século XIX para o século XX, que é a era da eletricidade, onde a gente teve a produção em larga escala, já utilizando a eletricidade. E é a era, alguns chamam de a era de Ford, né? Onde um cara lá ousou, de vez de fazer cavalos mais velozes, fez carros, e esses carros popularizou para a população comum e revolucionou a mobilidade. O jeito que a gente anda hoje, muito se deve àquela segunda revolução industrial. E qual foi a terceira revolução industrial, Rafael? Foi a da internet. A gente, já no século XX, a gente começa a ter os computadores ligados em rede, e esses computadores também, eles sempre eram pré-programados. Usava-se o raciocínio lá aristotélico, né? O caminho dedutivo, tem uma premissa maior e um resultado. O programador dizia, se isso, faça aquilo, né? Ele que comandava a máquina. Mas a partir daí, a gente viu surgir lá o modelo toyotista, né, na indústria, onde, com programação, a gente viu ampliação da produção em larga escala, não só agora organizada em linha de produção, mas agora organizada pelas máquinas, com aqueles braços mecânicos que a gente viu. E essa foi a terceira revolução, somada com a internet, né? E a quarta revolução, Rafael? O que é que acontece de diferente nessa quarta revolução? Eu queria que passasse um slide, por gentileza, para a gente explicar como a gente vai falar dessa quarta revolução. Vai passar um slide? Pode passar mais um. Essa quarta revolução, gente, eu trouxe aqui uma lembrança da química, quando a gente estudou lá no ensino médio ainda, a química, e a gente sabia os estados da matéria, né? A gente tinha aqui o estado sólido, e nesse estado sólido aqui se caracteriza a primeira e a segunda revolução industrial. Por quê, gente? Porque é o seguinte, o jogo já era definido. Se eu era o mais rico, se eu tinha acesso ao meio de produções, eu estava na frente desse caminho. Só eu tinha acesso à informação, a informação era escassa, e eu conseguia aí deter todo o aparato para construir as indústrias e até subjugar os trabalhadores, daí aquelas revoltas que a gente viu naquela época. Já na terceira revolução, a gente começou a ver esse jogo mudar. A gente começou a entrar no estágio líquido, né? Onde a gente viu que surgiu a era das .com. Não sei se vocês lembram que era uma febre, que eram pequenas startups aí, lá nos anos 90, criando coisas novas e vendendo por milhões, né? A gente via pequenas pessoas mesmo, sem muitos recursos, conseguir aí entrar naquele topo, naquela lista da Fortune 500, não sei se vocês lembram dela. E já na quarta revolução tem uma peculiaridade, que o Estado começou a virar gasoso. Por que virou gasoso? É o seguinte, o pequeno hoje tem acesso a coisas que nem os caras da NASA tinham antigamente. Depois da computação em nuvem, você, sem nenhuma ordem de investimento, sem nenhum capex, você consegue criar aplicações bastando usar a sua criatividade e o poder da combinatividade para criar coisas novas. E eu separei um vídeo, e esse vídeo é bem legal, que explica toda essa convergência dessa quarta revolução industrial. Você pode passar, querida, o vídeo agora? Pode dar o play. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos.
O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo, será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína.
porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moods, que significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Esse vídeo aí, gente, que já tem até um tempinho, ele demonstra esse estado de abolição, esse estado gasoso que nós estamos vivendo. E Alvin Toffler tem uma frase que é muito verdadeira, de que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas sim aqueles que não sabem desaprender e reaprender de novo. Nesse mundo jurídico que a gente vive, que é um mundo muito tradicional, nós precisamos desaprender vários conceitos que a gente aprendeu lá atrás. Sobretudo a gente aqui no Brasil, cuja origem é o civil law, né? Que primeiro tem que ter a lei, para depois ter o ato e a conformidade desse ato, né? Aquele processo de subsunção. Hoje, a lei, o legislador não consegue acompanhar a velocidade dos fatos, né? E para a gente poder sobreviver nesse mundo que sai de uma esteira linear, né, para um mundo exponencializado, não sei se vocês conseguem entender a diferença do linear para o exponencial. Vou dar só um exemplo aqui. Se eu dou o passo 1, depois eu dou 2 passos, depois eu dou 4 passos. Quando eu chegar no passo 30, eu já dei 8 voltas no globo da Terra. Essa é a exponencialidade. Parece uma coisa que começa bem pequenininha, uma gotinha só, depois 2 gotinhas, depois 4, depois 6. No passo 30, nós falamos de 1 bilhão de gotinhas. É uma loucura, nosso cérebro às vezes tem dificuldade para processar isso. E eu separei aqui 5 tendências que nós devemos conhecer para aplicar, para poder surfar nessa onda da transformação digital. E eu de propósito coloquei ali como P ou tendência, porque para muita gente isso já é tendência, tá? Essas 5 tendências que eu vou falar aqui. Qual a primeira delas? Pode passar. A primeira delas, gente, é o aprendizado em P. Ok. A primeira tendência aí que eu separei é o aprendizado em T. Quem já ouviu falar disso aqui? Aprendizado em T. Ninguém ouviu, né? O aprendizado em T, gente, é um conceito que a Singularity University, que é uma universidade lá vinculada à NASA, que fica lá no Vale do Silício, na Califórnia, vem trazendo de aprendizado, né? Ele diz que hoje não basta você ter só uma hard skill, uma competência absoluta aqui, trazendo para o nosso mundo no direito. Você precisa ter um conhecimento lateral vasto, né? Daí ele fala, conhecimento inteiro. Você precisa ter qual a sua hard skill. Nós aqui é o direito, né? Nós aqui, a gente passou 5 anos na faculdade, se especializou, alguns são doutores. Essa é a nossa hard skill. A gente precisa ter um conhecimento horizontalizado também em outras áreas. Para quê? Para a gente começar a ligar os pontos. Eu não sei se vocês lembram daquele célebre discurso lá de Steve Jobs para os formandos da Universidade de Stanford, onde ele fala exatamente por que ele era tão criativo. Porque ele tinha a alta habilidade em design, só que ele lia sobre diversos temas. Ele conseguia ligar esses pontos. E daí a Singularity criou essa metodologia do conhecimento em T. Eu vou dar um exemplo aqui de como esse conhecimento em T pode resultar em resultados incríveis. É o que eu falei ali do Quero Impactar, né? Quero Impactar, eu juntei o conhecimento jurídico que eu tinha, eu conhecia aquelas leis de incentivo tributário da criança adolescente e da fundo do idoso, e também peguei algo que já existia, que era uma vaquinha só, uma vaquinha. Juntei as duas coisas e formamos um negócio completamente escalável, onde a população
conseguiu aí enxergar que ela poderia contribuir muito mais do que simplesmente mandando 100% do seu imposto para Brasília. Ela aplicava diretamente na cidade. Isso é um exemplo do conhecimento inteiro. A partir de hoje, nós do direito temos que estar toda hora tendo esse conhecimento lateral para a gente poder combinar e fazer coisas, modelos de negócios completamente novos. O segundo, um ponto super importante desse conhecimento em T é exatamente essa junção de tecnologias exponenciais. Aqui a gente tem algumas tecnologias exponenciais que eu poderia destacar, como a inteligência artificial, que hoje está praticamente abundante. Vocês podem testar isso. Vocês podem entrar lá no Google Cloud Platform, vocês podem entrar lá no AWS, vocês podem entrar na Azure. A gente mesmo faz uma continha lá e começa a brincar com inteligência artificial, sem ser de direito. Vem um videozinho no YouTube e vocês podem começar a brincar a fazer isso. A gente fez muito isso na parte fiscal, usando essas tecnologias, exatamente combinando essas duas coisas. Aí a gente tem aqui a robótica, a impressão 3D, que é uma coisa que cada dia mais está ficando barata, né? A gente tem outra tecnologia exponencial, a blockchain, né? A biotecnologia, a nanotecnologia, e vocês reparem que essas tecnologias, quando convergem, reinventam completamente o modelo de negócio. Não sei se vocês viram que tem uma startup americana que ela está produzindo carne e biodigestores. Ela está usando aí a nanotecnologia com a biologia e fazendo uma engenharia genética absurda e gerando carne em biodigestores, carne com sabor natural, onde sequer tem gordura a carne, porque eles conseguem eliminar aí todos os vícios que as vacas têm e não tem o efeito maior, né, da produção agropecuária, que é o efeito estufa na população. Da mesma forma, estão produzindo galinha. A KFC, aquela empresa lá de frango, já compra hoje 65% do seu frango é frango produzido em biodigestor. Ou seja, não tá matando nenhum animal, não está quebrando a cadeia alimentar, simplesmente está combinando essas tecnologias. Quando isso acontece, a gente tem modelos de negócio completamente novos e revolucionários. Por exemplo, com o metaverso agora, a gente está vendo algumas academias, né, onde as pessoas têm aulas ao vivo no metaverso. A pessoa lá se exercita, faz um gamification com a comunidade, né, e joga seus dados na nuvem, e isso faz com que as pessoas percam calorias e entrem na competição e acabam até ganhando dinheiro, porque tem alguns sorteios nesse metaverso de dinheiro. Depois eu posso compartilhar com vocês. Pode passar um slide. A segunda tendência aqui que eu separei para vocês é o pensamento do jogo infinito, né? Simon Sinek, para mim, é o maior treinador de líderes do planeta. É aquele cara que tem um vídeo, não sei se vocês já viram, do Ciclo Dourado, né? Ele tem um livro chamado The Infinite Game, que é esse, o jogo infinito, onde ele diz que o nosso cérebro, né, está programado sempre para o jogo finito. Qual é o jogo finito? O jogo finito é aquele que eu tenho regras pré-definidas, como, por exemplo, o basquete, né? Eu tenho 6 de um lado, 6 do outro, e ganha quem fizer mais pontos ao longo de um tempo pré-definido, futebol, né? E nossa vida, nós pensamos muitas vezes como um jogo finito. Só que a vida é um jogo infinito. A vida, a gente não sabe quais são as regras, como ela vai ser amanhã, né? E como a gente poder suportar para ser hoje melhor do que amanhã, amanhã melhor do que ontem, né? E depois de amanhã melhor do que amanhã. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz o Kaizen dos japoneses? Tem uma causa. E Simon Sinek dá um exemplo muito claro, que ele vivenciou. Ele foi treinar a equipe da Microsoft e foi treinar a equipe da Apple. Quando ele foi treinar na equipe da Microsoft, ele foi no banheiro, tava os caras da Microsoft focando lá como iam vencer a Apple, como iam derrotar a Apple. Já na Apple, ninguém falava da concorrência. Lá falavam como eles iam desafiar o status quo, como eles queriam criar produtos novos para facilitar a vida das pessoas e romper os padrões anteriores. Lá eles tinham uma causa, a Apple. A Microsoft não tinha. Por isso que a Apple tem fãs e a Microsoft tem clientes. E jogar esse jogo infinito é fundamental se a gente quiser seguir essa esteira do século XXI e a gente se adaptar. Tá? Eu separei aqui 2 exemplos. Você pode passar? Separei aqui 2 exemplos de empresa que joga o jogo finito e empresa que joga o jogo infinito. Eu tenho aqui o Bank of America.
é o maior banco americano em termos de faturamento. Ele tem cerca de 70 milhões de clientes. Esse banco aí, para abrir uma conta nova, ele dura 20 dias para conseguir um empréstimo com a pessoa. Já o Anti-Financial, que joga aí o jogo infinito, ele só dura 2 segundos. Ele usa tecnologia para tomar a decisão. Quando tu deixa um dinheirinho parado na conta, lá no Bank of America, sabe quando ele aplica esse dinheiro para tu? Nunca. Por quê? Porque ele está tendo spread ali, ele está jogando. Muito parecido aqui com acontece no Brasil. Você deixa teu dinheiro em alguns bancos aqui, nenhum está aplicando um rendimento automático. Já o Anti-Financial, instantaneamente, está aplicando teu dinheiro no rendimento automático, porque ele pensa no futuro. Ele não está jogando o jogo finito. Não é o jogo do trimestre para distribuir lucro. Ele está jogando lá na frente. Sabe quanto é o valor mínimo para tu ter um gestor na tua conta lá no Banco da América? 3 milhões de dólares. Para tu ter um gerente e orientando. Já no Anti-Financial, 14 centavos de dólares. Porque eles não precisam, é tudo algoritmo. Né? E qual é o modelo de negócio lá do Banco da América? É produto, e ele tem mais de 4 mil filiais espalhados aí pelos Estados Unidos. Já o Anti-Financial é plataforma. Ele não tem nenhuma estrutura física. Mas sabe o que acontece, gente? Esse cara aqui, Banco of America, que hoje tem uma lucratividade muito maior do que um Anti-Financial, tem 70 milhões de clientes. E todo ano ele está diminuindo essa base de clientes. Ele está tendo mais lucro. Só que o Anti-Financial hoje já tem 700 milhões de clientes. E ele tem 700 milhões de fãs. E esses fãs aí vão garantir longevidade para essa empresa, porque ela vai poder, a todo tempo, mudar o modelo de negócio. É por isso que a gente vê inúmeras empresas aí que recentemente tiveram faturamento. Por exemplo, o Uber. O Uber, gigantesco, mas o Uber não tinha lucro, não. O Uber sempre rodou no prejuízo. Só que ele foi reinventando o modelo de negócio, conseguindo mais base, e agora ele começou a dar lucro. Né? O Airbnb, mesma coisa. Aqui no Brasil, o iFood, mesma coisa. Né? Mas quem está jogando o jogo, o Nubank, é um exemplo claro, fez o IPO, foi um sucesso, mas até hoje o Nubank não deu lucro. Mas ele está jogando o jogo infinito. Quem é cliente do Nubank, aqui, eu mesmo sou fã do Nubank, porque não tem perigo. E meu dinheiro que está lá no Nubank, ele não está aplicando. Já em outros bancos, a gente vê, literalmente, o pessoal querendo de olho no trimestre para distribuir dividendos. E dentro desse contexto do jogo infinito, aí você me pergunta assim, ser pequeno hoje é desvantagem ou não? Ser pequeno hoje talvez seja até uma vantagem. Você conduzir, pilotar uma lancha, talvez seja muito melhor do que você pilotar aquele Titanic. O Titanic afundou. A lanchinha sua, você pode ir muito rápido. E lembra daquele estado que eu coloquei ali, naquela parte de química ali do estado sólido, do líquido e do gasoso? A gente está vivendo o estado gasoso. O cara que está de baixo, esse cara pode vencer essa corrida e surfar a onda da transformação digital. Nós estamos no momento em que Davi pode vencer Golias. E eu trouxe aqui um exemplo claro disso. Trouxe um exemplo claro disso aqui. O que a gente precisa fazer para Davi vencer Golias? O que é que você pode fazer na sua vida para reinventar o modelo de negócio? Você deve pensar em criar mais valor para o seu cliente. Não sei se vocês sabem a diferença de valor a preço. Warren Buffett também deu a melhor definição. Preço é o que você paga, valor é o que você leva consigo. Como você cria mais valor? Quem joga o jogo infinito está pensando o tempo todo no sucesso do seu cliente, no sucesso do seu cidadão. Como você reduz atrito, né? Onde tem complexidade, por exemplo, para abrir uma conta, eu precisava ir lá fisicamente, eu precisava levar meus documentos, reconhecer firma, bater no cartório. De repente, tem um algoritmo lá do Nubank que eu tiro minha face, ele já pega minha geolocalização, ele já abre a conta automaticamente. Ele reduziu o atrito. E como você pode reinventar modelos de negócios. Por exemplo, a indústria automobilística, né, o modelo de negócio dele é vender carro. Mas será que o modelo de assinatura não seria algo interessante, algo sustentável, porque você ampliaria a sua base, você, como Netflix, por exemplo, está toda hora entregando valor, e nenhum de nós aqui, praticamente, o índice, a saída, o abandono, a evasão do Netflix é praticamente zero no Brasil. É só 1% que evade o Netflix, porque está toda hora entregando valor novo. Ele reinventou esse modelo de negócio, e não saindo da alocação tradicional para o modelo de assinatura. Né? E eu trouxe aqui um exemplo desse garoto aí, com 15 anos, Jack Andrada. Esse garoto aí teve um tio que faleceu de câncer de pâncreas. Quem aqui conhece o câncer de pâncreas sabe
o quão devastador ele é praticamente uma sentença de morte, né? Só teve 2 casos no mundo de pessoas que venceram o câncer de pâncreas. E esse menino, movido por um desafio, né, que era essa morte do tio, ele queria criar um teste que fosse, que antecipasse, um teste prematuro, para poder a pessoa se tratar antes e evitar o câncer. E esse menino foi bem sucedido. Ele tinha 15 anos de idade, tinha como melhores amigos o Google e o Wikipedia. Ele não tinha crenças limitantes. E a prova disso é que o desconhecimento dele foi o grande motor para ele ousar a fazer diferente. Tanto é que ele mandou o estudo dele a 200 professores da Johnny Robbins. Somente um doido aceitou esse garoto. E depois que esse doido aceitou esse garoto, dos 199 que recusaram, ele conseguiu fazer um teste, né, desse câncer de pâncreas 168 vezes mais rápido do que os tradicionais, antecipado no tempo. 26 mil vezes mais barato, 400 vezes mais sensível e com 100% de precisão, e pelo fato de ser precoce, 100% de chance de cura. Com 15 anos, exatamente porque não tinha as crenças limitantes que os métodos tradicionais tinham. Nossa. Daí, gente, esse estado gasoso, está na hora de a gente se aproveitar dele. E como a gente se aproveita dele? Pode passar a próxima, irmão. É exatamente ser apaixonado pelos dados, né? Às vezes a gente tem alguns dogmas, alguns preconceitos, preconcebidos, sem antes analisar os dados. E ser apaixonado pelos dados é fundamental nesse modelo. Por quê? Porque muita gente fala que o dado é o novo petróleo. Eu não gosto dessa afirmativa. Eu prefiro dizer que o dado é o novo urânio. O urânio está lá na Terra. Se tu não extrai valor dele, não vale de nada. Agora, quando tu extrai valor dele, tu pode produzir eletricidade, tu pode produzir efeitos danosos, como por exemplo uma bomba atômica, né? E tu tem que ter cuidado também no manuseio dele, né? Porque se tu manuseia um vazamento e o descarte desse dado, tu tem que estar toda hora pensando como cuidar dele. É muito poderoso, mas a um só tempo ele tem o poder de criar coisa extraordinária, tem o poder de destruir e tem o poder também de violar a privacidade das pessoas. E, portanto, para mim, o dado é o novo urânio. E você, né? E sempre acompanhar essas pegadas, você vai conseguir aí pensar e reinventar os modelos de negócio exatamente para criar mais valor, reduzir atrito ou criar modelos diferentes de cobranças. Pode passar? E a última tendência que eu separei aqui, gente, é a execução, né? Ideia sem ação é alucinação. Quem não for lá meter a cara e fazer rápido, pensar grande, começar pequeno e fazer rápido, não só vai ter alucinação. A gente vê aí uma febre de empreendedores de palco, de startups que querem vender sonhos, terrenos na lua, simplesmente com ideia, mas sem execução, essa ideia não vale mais absolutamente nada. E eu separei aqui algumas perguntas de como a gente pode empreender no nosso CPF ideias novas, né? E aqui está aqui, ó, como você pode combinar seu conhecimento vertical, ou seja, aqui da nossa audiência aqui o direito, né, com outro conhecimento horizontal, impulsionado através de uma tecnologia exponencial. Quem conseguir fazer isso faz algo completamente diferente, né? Por exemplo, a gente tem uma startup lá chamada Pequenas Causas, que é uma coisa diferente, porque ela permite que as pessoas diretamente consigam ajuizar seus processos até 20 salários mínimos. Com tudo com automação, com inteligência artificial. Foi combinado essas duas coisas, esses dois conhecimentos, utilizado uma tecnologia exponencial e permitiu-se esse poder para o cidadão. E outro ponto que é muito importante todo mundo pensar aqui, o que tem em comum de todas essas grandes empresas que estão mudando hoje o mundo, que estão reconfigurando os modelos de negócio, que estão à frente dessa quarta revolução industrial. Elas trabalham com o quê, gente? Com a ociosidade. Quanta ociosidade tinha nos carros privados sem Uber? O número de carros não aumentou, ela simplesmente pegou carros privados e colocou para circular e virou a maior empresa de táxi do mundo. O Airbnb, mesma coisa. E quem mais tem economia circular? Quem tem mais exemplo de economia circular que não a natureza? Para pensar como ela é perfeita. Quando chove, aquilo ajuda na adubação, que gera a plantinha gera frutos, volta, e assim você cria uma cadeia, um ciclo virtuoso na natureza,
e ela nos dá inúmeras respostas. E hoje, essa universidade que eu falei da Singularity tem um curso específico sobre como a natureza pode nos ensinar a criar novos modelos de negócio. Porque a natureza é open source, né? É o que chama de mimetismo, né? Esse é um elemento fundamental. A gente está observando, tendo o olhar curioso para a natureza, porque ela tem muitas respostas ali e até agora nem todas foram desbravadas, embora a história da humanidade passe aí por mais de 2000 anos. E se eu errar, gente? Eu comecei, eu arrisquei. Se eu errar, segue o ciclo PDCA. E esse ciclo PDCA aqui, gente, a nossa visão tem dois conceitos. Tem o PDCA tradicional, né, que é aquele Plan, Do, Check, Act, né, que é aquele ciclo que Vicente Falcone, que os pessoal da administração fala, mas tem outro que os startupeiros adoram, que é aquele prometo, depois corra atrás. Vai lá e faz, papai. É isso. Eu, tá? E sempre, gente, o elemento da humanidade é que vai fazer a diferença em qualquer coisa que vocês vão fazer, né? A qualidade da intervenção sempre depende aqui do coração, do amor que tu bota lá. Sempre depende da qualidade do interventor. Eu queria citar Gandhi, né, para finalizar aqui, que antes de você querer mudar o mundo, olha para dentro de si, vê o que tu pode contribuir para a sociedade, para tu jogar o jogo infinito e mudando a ti mesmo, tu vai mudar o mundo. Qual será a sua escolha? Aí eu convido vocês para uma reflexão. Vocês vão surfar sem goleiro pelo tsunami ou surfar onda? Infelizmente ficou ruim aqui o slide. Tem um pessoal surfando aqui, uma escolha que vocês precisam fazer, né? Ou vocês seguem essas tendências ou simplesmente o tsunami desse lado aqui vai engolir vocês. Essa aqui é a primeira etapa do nosso bate-papo hoje. Eu separei aqui um pouco voltando agora para a Procuradoria, que é a segunda etapa, que é uma estratégia de transformação digital em 10 passos que a gente vem aplicando lá na Prefeitura do Recife. Quais são esses 10 passos que a gente... Quais são esses 10 passos que a gente vem aplicando na Prefeitura do Recife? O primeiro é ver quem teve sucesso, né? Vai lá, pesquisa. A gente, por exemplo, lá no Recife, a gente sempre modelou aqui a Procuradoria Geral de Porto Alegre. Sempre foi um modelo para a gente. Fazer esse benchmark é importante, né? Mas também não só fazer o modelo com os seus, entre aspas, concorrentes. Você tem que ver os outliers. Para pensar que quem derrotou a indústria do DDI, das telecomunicações, era uma indústria trilionária. Não foi nem a Claro, nem a Vivo, nem a Oi. Nenhuma dessas prevaleceu. Quem prevaleceu? O WhatsApp. Eram 16 garotos que, pelos dados, descobriram que eles podiam fazer comunicação por voz também. E simplesmente, da noite para o dia, uma indústria trilionária das telecomunicações foi destroçada, né? E esse benchmark não só dos semelhantes, por isso que esse benchmark tem que ser feito com outros parceiros fora da indústria. E eu diria que esse é o principal. E lá em Recife, a gente vem muito, na condução da estratégia de transformação digital, vem muito se espelhando aí nessas grandes empresas, como o Nubank, como a Amazon, né? A gente vem sempre aí partindo para outros outliers. E o segundo passo, que é super importante, aí, sobretudo para a gestão da Procuradoria, é ter um time dedicado, Cris. Ter um time muito pequeno, né? No máximo, que comam 2 pizzas. Isso é um conceito de Jeff Bezos. É o time de 2 pizzas, porque não pode ser muito grande. Tem que ser um time aí de doidos que acreditem que pode mudar o mundo, e esses caras aqui que mudam o mundo, né? Eles vão repensar os modelos de negócio tradicionais. E Jeff Bezos, ele, se você perceber, ele aplica essa filosofia na Amazon desde o dia 1. E ele tem até uma carta que ele diz, aqui na Amazon, todo dia é o dia 1. E eu vou ter a equipe do motor 1, que é a equipe que garante o meu faturamento, e vou ter a equipe do motor 2, que vai reinventar os modelos de negócio, vai destruir o meu modelo anterior. Porque se eu não destruir a mim mesmo, outro será o meu algoz. E aí, por exemplo, vocês veem que a Amazon começou lá vendendo livro pela internet, né? Depois, uma equipe disse, eita, quem é que vai me destruir? Quando tiver o livro digital. Aí foi substituída a venda do livro físico, praticamente ficou em segundo plano, né? Passou-se a vender mais o livro digital. Depois ele disse, porra, esse livro digital ainda é muito ruim, a tela é muito ruim, por que não tem um device, sei lá, um aparelho, que a gente tem uma experiência melhor? Aí saiu o Kindle, né? Depois do Kindle, disse, porra, quem é que vai me destruir? Ou vai ser alguém que quiser por assinatura, tipo Netflix. E hoje tem o Amazon Unlimited. Ou seja, a própria Amazon está se autodestruindo para estar sempre na frente do mercado.
E é isso que, na Procuradoria, por isso que é importante ter esse time dedicado, exatamente para questionar os modelos atuais. Será que a gente pode ser melhor, mais eficaz, fazer mais com menos em menos tempo? Sempre vai ter uma alternativa de fazer esse objetivo. E ter um time dedicado, sem uma rotina pré-definida para isso, é essencial. E é um time que realmente tem a paixão, tem a propósito, e isso é essencial a seguir esse modelo de negócio. E, obviamente, você tem que delimitar um escopo, né? Quando você fala de transformação digital em governo, você tem 3 grandes blocos. Você tem transformação para dentro de casa, né? Por exemplo, quando você implanta um SEI, né? Você elimina papel, você acabou carimbo e tal, né? Isso é uma transformação para dentro de casa. Você tem a transformação para o cidadão. Aqui no caso da Procuradoria é como a gente está atendendo nosso cidadão ali na Procuradoria Fiscal. Na Procuradoria Judicial, no contencioso, a gente está tendo relacionamento com a parte adversa, a gente está tentando fazer acordo com esse cara. Como a gente consegue colocar oportunidades para o cara fazer um acordo com a gente? Por exemplo, aqui, quem é da Procuradoria Fiscal aqui, levanta a mão, quem é da Procuradoria Fiscal aqui, vocês que são da Procuradoria Fiscal aqui, quantas leis de incentivo fiscal que tem nessa cidade aqui, que boa parte das empresas não sabe e teriam direito a usufruir os benefícios dessas leis de incentivo fiscais? Essas leis de incentivo fiscais no Brasil são feitas às escondidas e às vezes sob medida, né? Imagina se a Procuradoria tem um setor que diz, epa, devedor, ó, eu vi aqui que tu está no KNAI, tal, que tem esse benefício fiscal. Agora, para tu usufruir esse benefício fiscal, tu precisa estar com a certidão negativa aqui, ainda que seja aquela positiva, que não for negativa. Ó, tem um parcelamento para tu aqui, ó, bicho. E quando tu faz a conta matemática, tu vai estar adimplente, tu vai voltar a faturar e tu vai ter ainda esse benefício fiscal. A tua prestação, combinada com a dedução do teu imposto, vai fazer com que tu mesmo pague tua conta. Imagina se a gente fizesse isso, quanta recuperação da dívida ativa a gente ia fazer. E quantas pessoas, quantas empresas a gente ia recuperar. Por quê? Se nós estamos jogando um jogo infinito, e a gente tem um percentual sobre o faturamento dessa empresa, sobre o serviço dessa empresa, no caso do ISS, ou no caso do percentual do IPTU, da propriedade dessa pessoa, se ela está lá, a propriedade, se a empresa está rodando, a gente está ganhando também. Nós somos sócios dela. Não estamos no contrato social, mas acabamos sendo sócio dela. E a gente talvez precise aí fazer o que Ford fez. De vez de a gente pensar aqui em ter meios mais eficientes do cavalo ser mais rápido, né? No caso, ter meios mais eficientes de cobrança de expulsão patrimonial, talvez seja o fato de a gente entrar em outra pista. A gente, de vez de ter cavalos mais velozes, criar um carro. E é isso, talvez remodelar esse pensamento da Procuradoria Fiscal. Né? E delimitar o escopo é fundamental. Outra é ter um efeito em rede, né? Você tem um time dedicado, mas você tem uma cooperação com todo o órgão, né? Todo o órgão tem que estar pensando nisso toda hora, exatamente para criar um efeito bottom-up. Porque é muito comum, e eu falava isso com o Cris aqui, que o Porto Digital, lá em Recife, se diferencia da maioria dos polos digitais do Brasil, porque começou de baixo para cima, né? Começou um movimento cultural, os caras sem dinheiro, e de repente um bando de louco começou a criar e todo mundo criou um movimento. Tem uma dança, começou dançando, né? E daqui a pouco estava quarto, quinto, daqui a pouco estava todo mundo dançando, né? E da mesma forma que você tem um time dedicado, e esse time dedicado engajar o órgão todo, tá todo mundo dançando essa nova onda, e vocês se transformando e fazendo a procuradoria exponencial. Vai passar? Escutar também a população é fundamental, né? Afinal de contas, quem é nosso patrão? Quem é nosso maior cliente? Aqui em Porto Alegre, vocês têm 1,5 milhão de clientes, e esses 1,5 milhão de clientes são os seus patrões, né? E você fazer pesquisa e ouvi-los sempre é muito importante. Você tem muitas ideias com eles, porque vocês conseguem aí remodelar e pensar em coisas melhor para o sucesso do seu cidadão. Pode passar? Pode passar? E uma vez escutando a população, uma vez tendo uma equipe dedicada, criando esse efeito em rede, o que é importante fazer, gente? É construir uma estratégia unificada. É vocês realmente ter um documento. Vocês começam aí de baixo para cima, mas depois tem que ter, já que aqui no Brasil é muito importante a cultura do decreto, né? Você tem que ter a avaliação do chefe maior. No caso do procurador-geral, no caso do prefeito. E lá em Recife a gente tem uma estratégia unificada, já alinhada à lei de governo digital e confere poderes imensurável para o cidadão que ele jamais imaginou ter. E talvez boa parte aqui de nós do direito a gente não conheça essa lei do governo digital e muda completamente o conceito de governo. Sai de um governo voltado para si
e entra no governo voltado para o cidadão, o que a gente chama de cidadão-centrismo nessa lei. Outra solução, é muito importante, outro passo, é usar soluções compartilhadas. Né? Vários setores aí têm coisas incríveis que poderiam ser reaproveitadas em outros setores. Né? E isso, vocês fazerem um inventário do que vocês já fizeram de incrível para compartilhar com outros, conversar entre si, é fundamental para não querer reinventar a roda. Pode passar? Oitavo passo que eu coloquei aqui foi iniciar realmente a transformação de serviço. Você criar um processo industrializado aí, vamos dizer assim, que você saiba como eu nomeio, como é que eu vou digitalizar esse serviço, como é que eu vou dar conhecimento à população, como é que eu vou, literalmente, tirar a minha ideia do papel e fazer com que ela entre na prática de maneira escalável e sustentável. E a comunicação é fundamental. Né? Você tem que estar comunicando o tempo todo. Quem cria esse movimento de transformação digital, que é muito mais cultural do que de tecnologia, né? Tem que estar comunicando o tempo todo. Né? Nós, do Executivo, da Procuradoria, geralmente somos muito ruins de comunicação. Eu fui gestor, eu tenho legitimidade, tenho lugar de fala para falar isso, e eu não investia praticamente nada em comunicação. E isso era muito difícil engajar o time. Vários procuradores reclamavam, pô, vocês fizeram uma iniciativa, eu nem sabia. Ter essa comunicação refinada e o tempo todo e massiva é fundamental para criar engajamento e manter essa corrente da transformação digital. E, por fim, gente, pode passar? Transformar sempre dados em ativos. Né? Quando você erra, todo erro, ele é um passo para o acerto. Né? Aí, Thomas Edison, né? Não sei se vocês sabem, Thomas Edison, antes de acender a lâmpada lá, ele tentou 9.998 vezes. Né? Ele só conseguiu aí quase depois de 10 mil tentativas. E nenhuma ele considerou que foi erro. Ele simplesmente disse, eu acertei como não fazer. Até que, quando chegou na última tentativa, ele conseguiu acender a lâmpada e hoje a gente tem um mundo completamente diferente. É isso, gente. Eu acho que... Pode passar? Eu acho que a gente está aqui para fazer um bate-papo com vocês, né? E eu estou aqui disposto a ouvi-los, ter perguntas aí para a gente fazer esse bate-papo, que é o mais importante. Aqui está todo mundo alinhado, todo mundo gosta do tema. Eu acho que abrir a palavra para vocês é fundamental. Eu só queria citar a última frase, assim, que para mim é muito importante, que é do Gugu Stolp. Ele diz o seguinte, que não pense que o céu é o limite, quando a gente encontra pegadas do homem na Lua. Obrigado, gente. Olá, pessoal. Queria agradecer ao Rafael, né, por essa brilhante exposição, essa conversa. O Rafael aqui, acho que é a primeira palestra que nós fazemos presencialmente desde o início da pandemia, né? É uma felicidade ter todos os colegas aqui presentes. Fazia muito tempo que nós não fazíamos um evento presencial. Se eu me recordo, acho que um dos eventos que nós tivemos presencial com toda a casa reunida foi na gestão da Cristiane Neri, não sei se alguns colegas recordam, que foi num hotel ali na frente da rodoviária. Então é uma felicidade termos os colegas aqui reunidos. Uma felicidade maior ainda ter um colega que trabalha com o tema do direito digital, da transformação digital, que tem o papel de gestor, mas também é um procurador de carreira. Então fala sabendo da nossa realidade, do nosso dia a dia. Né? Então é muito interessante isso. Eu não sei se algum colega tem algum questionamento, alguma pergunta. Acho que esse é o momento para a gente poder expor nossas dúvidas, que podem ser também as dúvidas do Rafael, né? Acho que o Rafael é um estudioso do tema, mas sempre há algo a acrescentar, algum questionamento. Não sei a nossa... Peraí. Oi, Rafael, obrigada pela tua exposição. Eu tenho uma dúvida com relação ao engajamento, tá? Porque é sempre interessante ter ideias novas,
mas tu precisa engajar todo o resto. Eu não sei o que tu pode dar de exemplos da tua experiência em como promover esse engajamento e o engajamento e a comunicação interna também. Daí já fazendo uma pergunta aqui que tem a ver com a Sandra, que aqui acabou de passar o microfone para mim. Obrigada. Boa, boa. Essa pergunta é muito importante. Assim. Comunicação hoje, para você engajar as pessoas, é fundamental. Se você faz um negócio extraordinário e não envolve as pessoas, ninguém vai saber. Se você faz sem antes consultar também, as pessoas às vezes não vão gostar. Tem um estudo chamado assim, Cruzando o Abismo. Ele fala o seguinte, que tem uma curva de adoção de novas tecnologias. Ele diz que 2,5% das pessoas de qualquer organização são empreendedoras. 13% são altamente engajadas, vão aderir rapidamente a essa inovação que os empreendedores criaram. 66% são retardatários. Aí você tem 33% de um lado, que é uma manada inclinada para os empreendedores, para os entusiastas, e você só cruza o abismo quando você chega no 34%, que é quando você está pegando o efeito manada de retardatários. E você sempre vai ter 20% de pessoas que vão ser devoradoras, vão sempre achar ruim. E, portanto, criar esse movimento, estar comunicando o tempo todinho, para conduzir nesse jogo de puxa-corda, e trazer essa corda para a inovação é fundamental. E a comunicação tem que estar antenada, tem que estar ligada, literalmente, com esse time lá que eu falei, um time dedicado que cuida da transformação digital no órgão. É muito importante sua pergunta, é um desafio diário. Lá em Recife, minha equipe tem 14 pessoas, hoje a gente já tem 102 membros espalhados pela secretaria, mas não vencemos ainda a curva de engajamento. A gente precisa ainda cruzar o abismo. Né? A gente hoje tem uma dança, muita gente dançando com a gente, acreditando. A população, quando a gente fez, por exemplo, o processo de vacinação 100% digital, começou a dar um NPS para a gente, uma avaliação super positiva. A gente tem uma avaliação hoje de 9,2 na qualidade do serviço. Muita gente ficou encantada, mas a gente ainda não ganhou esse jogo. A gente tem muito serviço para ser feito e é uma briga diária, uma guerra que, se você descuidar, você perde. Mais alguma pergunta? Rafael, uma questão que eu gostaria de levantar. Você é procurador, mas já foi gestor também, atualmente é gestor. E muitas vezes nós, procuradores, eu acho que nós temos uma falha na comunicação com o gestor. Eu queria saber a tua opinião, que já esteve dos dois lados do balcão, essa questão da comunicação da procuradoria com o gestor para o aperfeiçoamento de práticas administrativas, né? Não só realizar uma atividade repressiva, dizer para o gestor, tu não pode fazer isso, mas servir para o aperfeiçoamento, não? Rafa, essa pergunta é fundamental. Assim, eu, de fato, tive dos dois lados e eu senti as dores do gestor. Né? Quem conversa só no WhatsApp, às vezes tem uma interpretação equivocada, que uma pessoa foi grossa com você. Por exemplo, quando você escreve, sei lá, tudo em letras garrafais, por exemplo, a pessoa pensa que você está gritando. Às vezes o cara escreveu errado. Né? E a gente, na procuradoria com o gestor, às vezes, pela frieza do papel, e sobretudo porque as secretarias têm muita dificuldade de escrever, muita dificuldade de botar claro qual é o objetivo de mérito mesmo lá. E a gente dá uma patada num parecer como se o cara fosse um bandido, um cara fosse ladrão. Mas, assim, o bandido e o ladrão é exceção. A gente tem muita gente querendo fazer o bem na administração pública. E ser gestor público hoje é carregar quase que um mundo nas costas, meu amigo. Porque você tem todo um aparato de controle que não é controlado para lhe detonar, por mais honesto que você seja. Eu estava falando isso com o Rafa, que é praticamente você, não basta ser honesto, você tem que estar com outdoor. Eu sou honesto, eu sou honesto, eu sou honesto, para tentar convencer as pessoas que você quer fazer o bem. Portanto, nós, enquanto advogados públicos, nós precisamos dar proteção para os nossos gestores, sobretudo aqueles bem intencionados. Né? Porque sem essa proteção, sem esse cuidado, sem esse zelo, a gente só vai realmente deixar os bandidos ali na administração pública, porque ninguém vai aguentar esse fardo. Eu acho que esse papel orientativo, esse papel de parceria e de acreditar na boa-fé é essencial
para a gente, de fato, exercer uma advocacia pública que coloque a máquina pública para moer. Porque colocar a máquina pública para moer, para quem está no andar de baixo, é difícil que só a gota. Porque o empresário grande acessa lá o prefeito, consegue fazer uma lei de incentivo fiscal. Agora, o cara que está lá no cadastro único, não tem o que comer e tal, esse cara passa essa máquina pública, meu amigo. E quando a gente, na Procuradoria, trava um benefício que vai atingir diretamente a ponta, a gente tem que ter essa responsabilidade de que a gente poderia ser mais orientativo do que representativo, repressivo. Eu acho que foi muito boa essa pergunta, Fé. Obrigado, gente.